Nós estamos de volta com Nossa Gente, hoje com a Sinara Maria. Sinara, nós falávamos, quer dizer, antes de chegar nesse que você indicou, o Baratão. O Barato, como é que faz contato? Entra no site? No site do Colégio Brasileiro de Genealogia, cbg.org, ou entrar no nosso grupo de discussões genealógicas, que é o Geneal BR, é um grupo do Yahoo. Não paga nada não, tá? Oh, legal. Aí. É muito bom. Interessante. E muito bem monitorado, com muito rigor, com muita seriedade. Mas esse que você indicou aí agora, você disse que já aos 12 anos ele pulava um cemitério e tal. O cemitério, como eu perguntei aqui, na abertura deixei uma pergunta, que é lógico que vou fazer a você, é fonte de consulta? É como fonte assim? de consulta e... Não é morbidez nenhuma, mas eu tenho todos os cemitérios da Redondeza gravados e fotografados. Fotografados a lápide com inscrição. Sim. Toda lápide com inscrição é uma fonte de consulta. Então eu entro no cemitério de Paraíba do Sul, tem alguns com fotos, maravilhada com o cemitério de Paraíba do Sul. Barões, Ribeiro de Sá, o Barão de São Carlos, do Rio do Ouro, e famílias Werneck, família Pereira Nunes, tudo que os meus colegas estavam procurando, sabe? Então foi muito bonito. O cemitério de Bem-Posta, é um primor de história, porque como eu te disse, Bem-Posta tem muita história ali para ser contada. Além dos cemitérios, como eu te falei, tanto as lápides como os livros de cemitérios. Como eu disse a você, os microfilmes dos Mormons. Interessante esse trabalho, né? Também lindo o trabalho dos Mormons. Os cartórios de registro civil, a imprensa, jornais. Aqui na Casa de Cultura, de vez em quando eu vou lá. Até gostaria muito que fossem microfilmados os documentos que tem aqui na Casa de Cultura, sabe, Clécio? Quando eu pego aquele jornal Arealense de 1910... e ele se desfaz na minha mão como se fosse folha seca de uma árvore. Eu estou contribuindo para destruir. E eu preciso consultar. Mas olha aqui, quer dizer, está estudando, está pesquisando, está fazendo história, está contribuindo para destruir. Não pode, Então precisava ser microfilmado. Isso não é difícil, é de graça. É de graça. A Biblioteca Nacional, eu estive lá porque nós também fazemos pesquisa na Biblioteca Nacional, no Arquivo Nacional, nas Cúrias, nos arquivos do Exército, no Museu da Justiça. Todo lugar é fonte, a gente viaja para conseguir algum tipo de informação. E quando eu estive com uma das diretoras da Biblioteca Nacional, ela disse para mim, eu posso ir na sua Casa de Cultura com o meu equipamento e microfilmar toda a Casa de Cultura. Eu só preciso que a sua prefeitura me forneça o microfilme, que não é coisa muito cara. Os Mormons podem vir aqui e microfilmar toda a Casa de Cultura, de graça. Nem precisa ninguém comprar microfilme. Não pode. Um acervo desse a gente precisa realmente tratar com respeito, acima de tudo, e o carinho, né, que merece. Essas são as fontes que eu te falei e muitas outras, porque é como eu te disse, eu vejo num registro, como eu vi um registro de uma trisavó, que dizia um registro de batismo. Sua trisavó? Minha trisavó. Tá aí, sua trisavó. É isso que eu queria saber. Quando você vai para sua família para fazer esse trabalho aqui, né? A árvore genealógica por parte de a partir mãe. De Sinara. Não. Aqui, a partir de Sinara, é o meu lado paterno e materno, que na genealogia nós chamamos o lado paterno de genealogia varonil. Varonil. E o lado materno de genealogia mitocondrial. O materno mitocondrial. Então aqui Sinara. Pra cá, um lado. Eu tenho que pôr o óculos. Tá. Minha mãe, meu pai, avós, bisavós, trisavós. Você chega na sua trisavó. Só. Aí como é que você chega? Como é que você faz essa pesquisa e vou chegar na minha trisavó? Como é que você começa aí? Primeira coisa, você quer fazer a sua genealogia? Procure os mais velhos. Por informação até então. Procure os mais velhos da sua família, anote tudo. Tudo. Anotou? Vá em busca das certidões.
vai em busca dos cartórios, cartórios de registro civil, os mormons, cemitério, vai em busca disso. E é daí você vai andando para trás. Então, como é que você chegou na sua trisavó? Eu cheguei na minha trisavó porque eu sabia que a minha avó se chamava Maria da Conceição. Quando eu encontrei o registro de nascimento da Maria da Conceição, eu vi que o nome da mãe dela era Rita Ferreira. Aí quando eu fui procurar a Rita Ferreira, eu encontrei o batizado da Rita Ferreira na Catedral de Santo Antônio, em Juiz de Fora. E no batizado dizia assim: Isabel, filha de Rita. Não tinha sobrenome. E os padrinhos? O excelentíssimo senhor capitão Bernardo Mariano Raufeld. Ah, esse vinha... E sua excelentíssima senhora... Da rua Raufeld? Dona Josefina Raufeld. Eu falei, mas por que tem o sobrenome dos padrinhos e não tem o sobrenome da minha bisa e da minha trisa? Não é? É, lógico. Aí entra a sua imaginação, a sua criatividade. Você viaja na maionese. Olhei 1873, Lei do Ventre Livre. Minha bisavó nasceu já com a Lei do Ventre Livre. Consequentemente, a mãe dela era escrava. Escravo não tinha sobrenome. Por isso que está lá Isabel, filha de Rita. E quem eram os padrinhos dos escravos? Os senhores. Os senhores do engenho. Então fui procurar o inventário do velho Alfeld, o Henrique Guilherme Ferdinand Alfeld, fundador de Juiz de Fora. E lá no inventário eu descobri uma história que o Henrique Alfeld foi casado em Ouro Preto, teve 8 filhos, veio para Juiz de Fora, casou-se com a dona Cândida Carlota, dona Candinha. Outro casório? Segundo casório. Com dona Candinha ele teve 7 filhos. Dona Candinha, quando morreu, a segunda morreu. Dona Candinha, quando morreu, deu liberdade à minha trisavó e aos filhos dela. Mas o Henrique casou de novo. Com 70 e poucos anos, ele casou novamente com uma mocinha de 19 anos. Ficou poucos anos casado. Aquele nome de rua, de parque, de tudo lá. Ficou poucos anos casados e morreu. Essa mocinha nova juntou todos os bens para inventariar. Entre esses bens, os escravos, porque os escravos eram juntados. E lá, na lista do inventário, ela colocou a minha trisavó e os filhos dela como escravos. A minha trisavó, Rita Ferreira, porque depois ela se casou com João José Ferreira. Rita Ferreira está lá no inventário. Rita Mulata, 30 anos, e seus filhos. A minha trisavó, quando foi procurada por um oficial avaliador de escravos, ela conseguiu nomear um advogado. Entrou no inventário do velho Alfeld para defender a si e aos filhos, dizendo: eu não sou mais escravo. Eu fui libertada por Dona Candinha. Isso. E aqui eu tenho as cópias desse inventário que eu consegui no arquivo. Então tá tudo aí. Então. Eu tenho as cópias. É um processo dessa altura porque era tudo escrito à mão. Não havia máquina de escrever. As cópias estão aqui, todas manualmente escritas. Senhora, você foi longe, hein? Mas ainda falta muito. Porque acontece um problema, Clécio. Os cartórios no Brasil só passaram a existir em janeiro de 1890, por um decreto de Rui Barbosa, que ele era o vice-chefe de governo provisório. Foi após a República. Antes disso, era a igreja. A partir de 1890, o Estado brasileiro se separa da igreja. Então, só passa a ser reconhecido como casamento aqueles que acontecem em cartório. Houve um problema danado, principalmente com as famílias mineiras muito tradicionais, que não queriam que o casamento fosse separado, mas oficialmente, diante da lei, o que vale é o do cartório. E antes, era só na igreja. A igreja era responsável pelos registros de batizado, de morte, até de terras.